Num mundo da realeza onde cada movimento é calculado, erros por descuido são raros. Cada palavra proferida é cuidadosamente escolhida por assessores para proteger a antiga ordem britânica. Ninguém dentro daquelas pesadas paredes de pedra esperava um desafio tão sério e moderno. Carole Middleton sempre foi considerada uma presença discreta nos complicados assuntos da família real. A imprensa britânica a chamava carinhosamente de a avó perfeita e confiável para as crianças. Mas recentemente Carole tomou uma decisão estratégica ousada e profundamente pessoal em relação à sua família. Foi uma jogada altamente calculada que causou ondas de choque nos mais altos escalões do poder. Fontes internas afirmam que a rainha Camila foi pega completamente de surpresa pelo repentino e inesperado acontecimento daquela manhã. Essas mesmas fontes alegam que a rainha consorte chegou a chorar de raiva. Esse intenso confronto ocorreu completamente fora da vista de todos, atrás de pesadas portas de madeira, à prova de som. O que exatamente Carole poderia ter feito para provocar uma reação emocional tão visceral e inegável? Descobriremos juntos em alguns instantes reveladores. Antes de finalmente abrirmos aquela misteriosa maleta, você precisa de um contexto histórico vital e oculto. Essa complicada história familiar não começou no frio inverno dos últimos meses. Ela começou mais de uma década antes, muito antes das lágrimas de raiva da família real sequer serem derramadas. As sementes amargas foram oficialmente plantadas na radiante primavera de abril de 2011. Aquele foi o dia memorável em que Catherine Middleton se casou com o príncipe William em um espetáculo mundial. Superficialmente, o grandioso casamento real parecia absolutamente perfeito para o mundo que assistia. Carole Middleton e Camila sorriam educadamente em público e trocavam cumprimentos calorosos e ensaiados. Posaram graciosamente lado a lado na galeria oficial de retratos da família real. Mas nos bastidores, uma realidade muito mais fria e sombria já se delineava. E algo sutil e silencioso acontecia nos corredores grandiosos e ecoantes do palácio todos os dias. Carole construiu uma vida confortável através de pura determinação e perseverança diárias. Ela criou um negócio de artigos para festas de grande sucesso ao lado de seu marido Michael, que a apoiava. Eles passaram anos embalando caixas de papelão e gerenciando entregas atrasadas a partir de sua pequena cozinha. Era uma vida da qual ela se orgulhava, moldada inteiramente por trabalho árduo, não por privilégios aristocráticos. Eventualmente, ela ganhou o suficiente para enviar seus 3 filhos para os melhores internatos britânicos, mas dentro do Palácio de Buckingham, tradições antigas e hierarquias sociais rígidas são incrivelmente arraigadas. Nem todos viam com bons olhos sua origem familiar orgulhosa, nitidamente operária e moderna no ramo comercial. À medida que o relacionamento de Kate e William se tornava sério, Carole percebeu imediatamente as mudanças sutis e gélidas. Ela viu mudanças bruscas e inegáveis em como era tratada em diversos eventos reais. Os funcionários do palácio entendiam claramente quem detinha o poder real e quem não possuía títulos. Enquanto alguns funcionários domésticos demonstravam genuína cordialidade, outros ofereciam apenas indiferença e descaso. Ela frequentemente captava olhares de soslaio e julgamento de aristocratas de menor importância do outro lado dos cômodos lotados. A mensagem implícita era transmitida de forma eloquente por meio de perguntas ignoradas e arranjos de acentos misteriosamente alterados. Ela realmente se sentia como se estivesse sendo tratada como se fosse completamente invisível. Era uma mensagem social muito clara que não exigia absolutamente nenhuma palavra em inglês. Esse tratamento severo contrastava drasticamente com a vida privilegiada de Camila que viria a ser vivida diariamente. A futura rainha consorte nasceu diretamente na rica e influente aristocracia rural britânica. Ela se encaixou perfeitamente no molde tradicional e rígido da realeza, desde o seu nascimento. Camila compreendia claramente os códigos não escritos de hierarquia e status e a discreta dominância social aristocrática. Segundo relatos, ela falava frequentemente sobre a importância fundamental de manter a antiga linhagem familiar. As tensões aumentaram significativamente durante o período estressante que antecedeu o casamento real grandioso e televisionado para o mundo todo. Carole simplesmente esperava adicionar alguns toques pessoais e maternos à cerimônia familiar. Ela queria gestos sutis e significativos,
que realmente representassem o lado da família Middleton naquele dia, mas muitas de suas ideias afetuosas e práticas foram descartadas sem muita conversa educada. Os altos funcionários do palácio deixaram claro que um casamento real era assunto estritamente de Estado. As decisões sobre os arranjos florais e a lista de convidados foram discretamente retiradas das mãos da mãe orgulhosa e nervosa da noiva. Tudo foi sistematicamente removido das mãos ansiosas da noiva. Após o casamento grandioso, as tensões familiares latentes não desapareceram. Elas simplesmente se tornaram muito mais silenciosas, muito mais sombrias e significativamente mais intensas ao longo dos anos. Carol logo começou a notar uma mudança drástica em seu convívio diário com a filha mais velha. As visitas casuais de fim de semana para ver Catherine tornaram-se muito menos frequentes e excessivamente formais. O tempo privado em família era constantemente interrompido ou repentinamente remarcado por assessores frenéticos do palácio. Os encontros de Natal, antes uma tradição querida da família Middleton, tornaram-se um sério ponto de discórdia. O protocolo real exigia estritamente que Kate e William passassem as férias de inverno na propriedade de Sandringham. Foi uma mudança profundamente difícil e emocional, não apenas para Carol, mas também para Kate. Catherine agora se via dividida entre dois mundos sociais e familiares muito diferentes, muitas vezes em completo conflito. Ela vivia no âmbito estruturado e extremamente exigente da antiga monarquia britânica, mas ansiava desesperadamente pelo abraço emocional caloroso e sólido de sua própria família. Tentar agradar a ambos os lados exigentes estava desgastando a jovem duquesa de forma extraordinária. O nascimento do príncipe George, em julho de 2013, deveria tê-los aproximado ainda mais. Como mãe dedicada e experiente, Carol naturalmente desejava estar muito envolvida e ativa na vida da criança. Mas a enorme máquina do palácio já tinha planos tradicionais completamente diferentes em andamento. Babás reais tradicionais formadas em escolas de prestígio foram rapidamente selecionadas pela equipe sênior da casa. Horários de alimentação rígidos e inflexíveis foram imediatamente impostos dentro dos muros do berçário real, fortemente vigiado. Restava muito pouco espaço para a avó presente que Carol tanto almejava ser. Suas ofertas genuínas de ajuda prática com o bebê eram frequentemente ignoradas por homens de terno. Muitos membros da família real acreditavam que a rainha Camila apoiava discretamente essas restrições rígidas e tradicionais à equipe da creche. Parecia um esforço deliberado e calculado para conter a influência dos Middleton. A velha guarda desejava desesperadamente que o futuro rei fosse criado da maneira tradicional e emocionalmente distante da realeza. Quando a princesa Charlotte foi finalmente batizada em julho de 2015, a situação havia piorado significativamente. As discretas e ocultas fissuras na estrutura familiar haviam se aprofundado ainda mais. Carol havia planejado com alegria uma pequena e bela celebração privada para a família extensa. Mas no último minuto, seus planos para uma festa tranquila foram supostamente anulados por completo. O gabinete de Camila teria intervido com firmeza, causando grande confusão na casa e profunda decepção pessoal. O que deveria ser um momento familiar terno foi repentinamente sequestrado pelo protocolo real. Isso se tornou mais um lembrete agudo, ônimo e inegável de sua posição social, extremamente humilde. Sua presença diária nos assuntos da realeza estava sendo controlada de forma cuidadosa e implacável por pessoas de fora. Sob a superfície polida e brilhante dos sorrisos reais, uma rivalidade silenciosa e amarga se desenrolava. Não se baseava em discussões acaloradas ou escândalos públicos e constrangedores nos tabloides. Era uma luta árdua e exaustiva por um simples espaço na vida cada vez mais exigente de Catarina na realeza. A atmosfera tensa do batizado da princesa Charlotte mal havia se dissipado na memória da família. Foi exatamente naquele momento que a retirada silenciosa e altamente estratégica de Carol começou a tomar forma. O que antes parecia um esforço sutil para manter a harmonia familiar mudou completamente da noite para o dia. Mas Carol tomou uma decisão firme e silenciosa que transformaria lentamente toda a da estrutura familiar.
Ela sabia instintivamente que precisava mudar permanentemente seu relacionamento com o Palácio Real. Embora mantivesse uma postura pública elegante e serena, ela começou a se distanciar quase completamente. Afastou-se ativamente da vida na realeza de maneiras extremamente estrategicamente graciosas. Membros da família real logo notaram sua ausência repentina e gritante dos principais eventos oficiais de Estado. Sua decisão, embora completamente discreta e educada, carregava o peso inegável de um verdadeiro ato de desafio. Não se tratava de uma rebelião pública tumultuosa ou de buscar a atenção barata da mídia sensacionalista. Tratava-se simplesmente de recuperar seu próprio espaço em um mundo extremamente crítico e sarcasmo implacável. A antiga máquina real a tratara por muito tempo como uma convidada indesejada e temporária. As antigas tradições reais entravam em constante conflito violento com seus valores familiares modernos e pragmáticos típicos da classe média. Ela era a personificação de que a verdadeira influência podia ser conquistada com trabalho. Ela provou com convicção que o respeito não precisava ser herdado cegamente seguindo uma tradição histórica. A tensão latente atingiu níveis incríveis no frio de novembro de 2018. Toda a família se reuniu para a grande e aguardada celebração do 70º aniversário do Príncipe Charles. Realizado no magnífico Palácio de Buckingham, o elegante evento atraiu a elite aristocrática mundial. Os Middleton, como sempre, mantiveram uma presença pública digna, discreta e impecável. Mas o tom ameno da noite elegante teria mudado de forma rápida e drástica. Carol ouviu, por acaso, uma conversa privada e sussurrada na grande e ecoante sala de recepção. Camila conversava em particular com um grupo seleto de amigas aristocratas, ricas e de longa data. Segundo relatos, Camila fez um comentário bastante incisivo e desdenhoso sobre as famílias de empresários ricos e extravagantes. Ela enfatizou em voz alta a importância da herança ancestral em detrimento do sucesso financeiro moderno e conquistado pelo próprio esforço. A forte e ofensiva implicação era cristalina para qualquer pessoa que prestasse atenção com cuidado. Para Carol foi como um lembrete final incrivelmente agudo e profundamente doloroso da realidade. Não importava o quanto ela tivesse se esforçado para construir sua vida completamente confortável. Não importava o quão cuidadosa e belamente ela tivesse criado sua futura rainha, elegante e equilibrada. Ela sempre seria considerada uma completa estranha para essas pessoas ricas e com títulos de nobreza. Para Carol Middleton, aquele momento fugaz ouvido por acaso não foi apenas uma experiência profundamente humilhante e pessoal. Foi sem dúvida o momento mais esclarecedor e decisivo de toda a sua complexa experiência na família real. O que se seguiu não foi uma explosão emocional dramática, nem um espetáculo público desastroso. Foi uma mudança silenciosa, fundamental e altamente estratégica na forma como ela se comportava. Ela se afastou completamente de qualquer aparição pública oficial da família real, sempre sob grande exposição na mídia. Deixou de tentar se intrometer onde sua presença era claramente indesejada pela equipe. Em vez disso, ela concentrou sua imensa energia inteiramente em seu próprio mundo privado e confortável. Mas por trás daquelas pesadas portas fechadas, Carol Middleton definitivamente não estava sentada quieta ou ociosa. Ela começou a manter anotações escritas incrivelmente detalhadas de cada interação negativa e desdenhosa com a família real. Ela documentou meticulosamente cada movimento que reforçava sua injusta marginalização do núcleo da família real. Mais intrigante ainda, Carol começou a recorrer diretamente à sua extensa e influente rede de contatos profissionais. Ao longo de décadas de verdadeiro sucesso empresarial, ela construiu contatos sociais incríveis e extremamente úteis. Através deles, Carol começou discretamente a aprender coisas fascinantes sobre a enorme máquina da família real. Ela analisava rigorosamente as principais decisões financeiras e as complexas e ocultas escolhas de gestão de propriedade. Percebeu padrões estranhos e bem escondidos de gastos exorbitantes dentro do antigo orçamento da Casa Real. Nada era totalmente escandaloso, isoladamente, mas em conjunto tudo tinha um significado profundo. Essas pequenas e dispersas informações financeiras rapidamente se tornaram uma arma estratégica poderosa e inegável. No início de 2024, o atrito silencioso e oculto entre a rainha e Carola mudou drasticamente.
Em março daquele ano, a família já tensa compareceu a um concerto particular de uma escola local. O evento escolar inocente do Príncipe Louis em Londres transformou-se em um espetáculo público extremamente constrangedor e visível. Carol e Camilla, que antes eram fotografadas juntas e felizes, evitaram-se completamente naquele dia. Elas permaneciam rígidas em extremidades completamente opostas e distantes da pequena e lotada sala de aula. Não houve sequer um breve olhar trocado entre as duas avós poderosas e extremamente protetoras. O príncipe William, sempre o pacificador gentil e ansioso, foi visto circulando nervosamente entre elas. Ele tentava ativamente aliviar casualmente a tensão visível, incrivelmente desconfortável no ar. Mas a profunda distância emocional entre as duas mulheres era completamente e inegavelmente evidente para todos. Conforme o agitado ano de 2024 se desenrolava, fontes internas do palácio, apreensivas, notaram uma crescente e inegável frieza diária. O comportamento geral da rainha em relação a Carol tornou-se ainda mais distante, breve e incrivelmente frio. Os convites oficiais para a família diminuíram consideravelmente e as interações casuais tornaram-se extremamente formais. Até mesmo Kate, que por muito tempo transitara com perfeição entre os dois mundos, parecia visivelmente e inegavelmente afetada. A princesa de Gales demonstrava-se cada vez mais dividida entre seus imensos e crescentes deveres reais. Ela se via violentamente dividida entre seu pesado papel na realeza e sua família isolada, porém incrivelmente solidária. Nos bastidores, o trabalho diligente e discreto de Carol para documentar tudo continuava sem interrupção. Ela queria provas irrefutáveis de como o palácio exercia seu enorme poder completamente oculto. Para Carol, isso significava proteger o legado histórico de sua família e garantir sua sobrevivência futura. Ela não permitiria que fossem completamente apagados por antigos títulos reais ou tradições rígidas. Mas o que exatamente Carol descobriu que levou a rainha Camila às lágrimas? Numa manhã gélida, tudo no Palácio Real mudou completamente. Era 6 de fevereiro de 2025, um dia dramático que a equipe real jamais esquecerá. Carol chegou diretamente aos portões do Palácio de Buckingham sem nenhum jornalista por perto. Não trouxe assistentes, nem assessores, apenas uma simples pasta de couro escura. O que se seguiu? Imediatamente, segundo fontes do palácio, definitivamente não foi uma conversa familiar amigável. Foi um acerto de contas feroz, inegável e de grande consequência para toda a família real. Foi um ataque profundamente estratégico e calculado contra a máquina que a estava excluindo completamente. Dentro daquela discreta pasta de couro escuro, havia documentos de incrível e inegável importância histórica. Havia registros financeiros reais e verificados, cronogramas históricos extremamente detalhados e nomes específicos de executivos. Os rumores apontam diretamente para reuniões financeiras extraoficiais realizadas secretamente em bancos privados na Suíça. Apontam para transferências bancárias maciças e ocultas habilmente canalizadas por meio de diversas empresas de fachada obscuras. Isso expôs um esforço lento altamente deliberado e coordenado para afastar completamente os Middleton. O que Carol corajosamente revelou não se tratava simplesmente de dinheiro real oculto ou do orçamento básico do palácio. Tratava-se, de fato, do controle absoluto do poder e da influência familiar diária e contínua. A suposta orquestradora silenciosa e discreta dessa mudança drástica e meticulosamente calculada foi a rainha Camila. Testemunhas presentes do lado de fora da sala de reuniões afirmam que a reação de Camila foi completamente atípica. A rainha consorte, geralmente muito serena, teria saído da sala visivelmente abalada e extremamente pálida. Uma fonte próxima ao palácio chegou a afirmar que ela foi vista chorando abertamente em um choro silencioso e amargo. Esse momento dramático ocorreu logo após a revisão de parte do material apresentado por Carol. Poucas horas após a visita dramática e inesperada de Carol, tudo mudou completamente dentro do palácio. Reuniões de alto escalão foram freneticamente remarcadas por funcionários da Casa Real em pânico e extremamente estressados.
Os principais compromissos públicos da família real foram discretamente adiados, sem qualquer explicação pública plausível. A rainha Camila desapareceu misteriosamente da vista do público por 10 dias consecutivos, uma situação bastante incomum. Quando finalmente retornou em 11 de março, algo havia mudado de forma clara, inegável e permanente. Sua já habitual e absoluta confiança pública foi completamente substituída por algo muito mais discreto e contido. Ela viajava com um número visivelmente menor de funcionários e tinha interações públicas muito mais breves e extremamente cautelosas. Enquanto isso, a vasta equipe que trabalhava dentro do Palácio Real parecia profundamente amargamente e permanentemente dividida. Fontes internas dizem que o príncipe William imediatamente começou a consultar discretamente um círculo completamente novo de conselheiros. Ele procurou especificamente pessoas leais que trabalharam diretamente com a princesa Diana. A visita ousada e não anunciada de Carol sinalizou oficialmente o verdadeiro início de uma enorme e inegável reestruturação de poder. Sua filha Catherine é agora a força silenciosa e incrivelmente poderosa que guia os rumos dessa reestruturação. Após as enormes e inegáveis consequências da visita de Carol, Kate avançou com confiança de forma direta e assertiva. Sua voz calma e tranquilizadora passou a ter um peso significativamente maior nas principais reuniões de planejamento da realeza. E mais notavelmente, seu escritório oficial foi permanentemente realocado para um local altamente estratégico. O quarto foi colocado em uma suíte grandiosa e belíssima, a poucos passos dos aposentos de trabalho do rei Charles. Em termos palacianos, essa mudança física específica foi muito mais do que meramente simbólica. William, de forma ativa e visível, submeteu a decisão a Kate em diversas ocasiões importantes e de grande relevância pública para a realeza. Afinal, o poder supremo no palácio jamais desaparece misteriosamente. Ele simplesmente passa de forma silenciosa e inevitável de uma pessoa para outra. E neste momento, esse poder imenso e inegável está se movendo rapidamente em sua direção. Então agora você sabe exatamente por que a rainha Camila ficou em lágrimas amargas e visíveis. E você finalmente sabe exatamente o que Carol Middleton carregava dentro daquela misteriosa pasta de couro. Mas o que aconteceu logo em seguida envolve alguém de quem ainda nem falamos aqui. Certifique-se de se inscrever para não perder o que vem a seguir amanhã.